Maria, meus irmãos, que alegria, vamos chegando. Ó, aqui no fundo é a música Ou Santos ou Nada. Essa é a música preferida do Guido. Era a música preferida do Guido. A que ele mais escutava, Ou Santos ou Nada. Vamos chegando, seja bem-vindo a Carol, seja bem-vinda a Paula. Juninho, seja bem-vindo, a Paulina também, sejam bem-vindos. Que alegria! Vamos chegando hoje, então, nós vamos ouvindo a música do Ricardo de Sá, Santos ou Nada, a música preferida do Guido. E hoje nós vamos falar com a mãe do servo de Deus, Guido Schaffer. Que alegria, eu estou muito feliz, estou muito ansioso. Todos os meus amigos sabem, todo mundo sabe que eu sou devoto do Guido Schaffer. Um grande e pequeno devoto. Grande de intensidade e pequeno de pequenez mesmo. Todo mundo que está entrando, Tony, meu irmão, a Carol, a Letícia. Sejam bem-vindos, a Carla, o Gustavo. Dona Nazaré está falando aqui comigo. Muito bem. Dona Nazaré está entrando, você está ao vivo. Olha só, pode abaixar agora a música. Você que está aí ao vivo, tem um aviãozinho aí embaixo, tá vendo? Compartilha. Pega esse aviãozinho aí, olha. Manda para muitas pessoas, chama seus amigos, chama sua família. Fala, pessoal, olha só. A Nazaré, mãe do Guido Schaffer, e o Cauê, eles estão ao vivo. Boa noite, Tânia. Olá, Dona Nazaré. Olá, Cauê. Olá, Cauê. Salve, Maria. Salve, Maria. Salve, Maria. Que bom esse encontro, Dona Nazaré. Obrigado por aceitar o convite. Que bom para mim. Que bom para mim. A senhora sabe que para nós, jovens, sobretudo nós seminaristas, todos nós que estamos acompanhando, é um privilégio ter muito próximo de nós um candidato à santidade, aquele que já é servo de Deus e está caminhando. Agora, ter a mãe do Guido Schaffer, a mãe daquele que viveu em odor de santidade, para partilhar conosco sobre a vida do filho, é especial demais. Por isso nós estamos muito felizes, muito contentes. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Dona Nazaré, Sim, diga. tem um testemunho muito bonito de quando ele era criança. Ele foi dormir e começou a ouvir um canto gregoriano que o Guido pai, o seu esposo, um abraço para ele, ele estava ouvindo. Como que é essa história? Então, eu tinha por hábito, à noite, entrar com os filhos no quarto, para conversar, para rezar, né, com eles, para saber como foi o dia. E nesse dia, era um domingo, eles tinham se deitado um pouco mais tarde, e às 9 da noite tinha um programa de cantos gregorianos na Rádio MEC. E o Guido estava acordado nessa hora e ouviu. Ele falou assim, que música é essa? Falei, meu filho, é um canto gregoriano. Ele quis saber, mas o que é um canto gregoriano? Ele tinha 6 aninhos de idade, né? Aí eu falei, o canto gregoriano é um canto-chão, cantado pelos monges, para louvar a Deus. Mas o que são monges? Aí eu tive que dizer o que eram monges, né? Ele era curioso. E depois, perguntas, né? E eu vi, parecia que estava... Ele falou, não, estou chorando. Eu falei, por que você está chorando? Eu estou chorando porque eu vi Jesus. Eu falei, você viu Jesus, meu filho? E como é que Jesus era? Ele falou, Jesus é lindo, mamãe. Eu falei, o que mais? Ele falou, Jesus falou comigo que eu fosse obediente aos meus pais e que quando fosse à missa aos domingos eu prestasse atenção no que o padre dizia, porque um dia eu iria chamar meus amigos para ele. Falei, meu filho, você quer ir ao banheiro lavar seu rosto? Ele quis, foi.
E o marido de uma amiga, que é médico, falou, Nazaré, a criança via muita coisa, isso é bobagem, ele não viu nada. Eu falei, mas ele viu sim. Porque de onde ele ia tirar que Jesus ia pedir a ele a obediência aos pais, que Jesus ia pedir a ele para prestar atenção na missa. E assim ele fez, né? A vida inteira. Ele foi um filho obediente, ele nunca deixou de ir à missa, nunca deixou de ir à missa, em toda a vida dele. Aliás, nenhum dos três, sabe? Graças a Deus. Ele chamava os amigos para ir à Santa Missa, Dona Nazaré? Estava na praia e convidava o pessoal? Exatamente. Ele estava na praia, eles gostavam de jogar bola, chegava a hora da missa e dizia, olha, está na hora da missa. Aí tinha assim, que missa o quê? Nós estamos jogando bola, não vou para a missa, coisa nenhuma. Ele disse, olha que se não for para a missa, você vai para o inferno, hein? Aí tem um dia que eu ficava com medo e ia. E deixava o futebol. O respeito humano ele deixava para Jesus. A parte dele era anunciar. Era anunciar. Muito bonito. Ele anunciava. Dona Nazaré. O que é bonito na vida do Guido e inspirador para nós é a idade, um jovem, depois o tempo em que ele esteve aqui na Terra, que é o nosso contemporâneo, e o país, o Brasil. Nós estamos na mesma realidade que o Guido. Então, assim, o que no Guido é semelhante aos jovens comuns e o que no Guido o diferencia dos jovens comuns. Porque, olha, eu sou seminarista como Guido, eu também quero ser santo como Guido, só que nunca ninguém me confundiu com santo, sabe? E o Guido, as pessoas... Meu Deus, o que tinha de semelhante no Guido, nos jovens, e o que tinha de diferente nele que fez dele um santo? Então, assim, eu acho que o Guido que ele tinha de semelhante com os jovens, é o gostar de estudar, é o gostar de praticar esportes. Ele era jovem como os outros, né? E numa determinada época da vida, até de ter também suas namoradas, como diz o padre Jorjão, andar de calça jeans, ir a uma pizzaria. O Guido tinha toda essa parte da vida também, de participação, né, no que é comum da vida de um jovem, e de alegria. Mas o que diferenciou sempre foi essa atenção às coisas de Deus, como eu te falei, que ele nunca deixou, né? Ele ia sempre à missa, ele buscava os sacramentos, ele rezava, nós sempre rezamos em casa. O tempo que eu fiz o cenáculo com ele, os amigos em casa, né? Então ele tinha esse exemplo, esse apoio, e ele sempre foi fiel a isso, e com a idade ele foi aprofundando mais essa vida de oração. Ele foi buscando mais grupos jovens, né? Canção Nova, Renovação Carismática Católica, tudo isso fazendo com que ele mergulhasse mais. A leitura da vida dos santos, ele gostava muito de fazer também. Tem um padre, meu amigo, me recomendou, e assim, tudo que eu aprendia na renovação, tudo que eu aprendia na igreja, eu levava para casa também, né? Partilhava com os filhos, com os maridos, com o marido, e o Guido sempre tinha uma resposta muito positiva a essa orientação, né? Esse conselho, ele fazia mesmo, né? Então, assim, o diferencial nele, eu acho que foi isso. Esse amor, a cura da vida do sentido. Então, isso como ora e labora, né? Ele, quando ele carregava a oração, ele logo queria um trabalho para ela também. Ora e labora, ele gostava muito disso. Sim. Tem um período dele em que nas férias vocês estavam na casa, aí no interior do Rio, e ele ia para a Santa Missa e depois ele passava um tempo na capela. Como que é essa história? Então, o Guido, como eu te falei, o apego dele à Santa Missa sempre foi muito grande, né? E era a época de férias dele no seminário, mês de julho, e Friburgo faz muito frio na Serra. Então nós chegamos... Nova Friburgo. Ele falou, mamãe, eu vou amanhã cedo à missa, no centro da cidade, porque perto da nossa casa não tem missa durante a semana, né? E até meu... Não, você não vai não. Carro não, você vai dar uma batida. Ele já não tinha mais carro, né? Já era seminarista.
Não, eu vou de ônibus. Então ele levantou cedo e se arrumou e foi para o ponto do ônibus, uma friagem enorme, tomou o ônibus e foi para a missa. E terminada a missa, aí sim, na volta, ele passava na capela, que tinha lá perto de casa. Ele tinha feito amizade com o padre, na época, o padre Marcelo, e ele batia, o padre Marcelo abria a capela para ele e ele ia fazer a adoração santíssima. Ele foi um grande... Fazia ação de graças lá. Ele chegava em casa ao meio-dia, né? Ficava lá, ele rezava terço, ele rezava o ofício, chegava na hora do almoço. Que horas que era a missa, dona Nazaré? Isso era às 8 da manhã, né? De 8 às 9. E ele ficava depois até meio-dia rezando. Ficava lá até meio-dia, quase. Ele chegava em casa ao meio-dia, né? Ficava até talvez 11h30, não sei. Rezando. Sim. Aí eu dizia para ele, menino, vou dar uma bolinha para sua mãe e um bolão para Jesus, hein? Ficava na igreja o tempo todo. Glória a Deus. É. E assim ele fazia. Depois a gente almoçava, conversava e tal. Acabava o almoço, ele descansava uma meia hora e ele subia para a parte de cima da minha casa, ia lá para o centro rezar e ler a palavra. Ele dizia Rezar mais. ele dizia que Friburgo era o refúgio dele, onde ele mergulhava, porque lá ninguém telefonava, ninguém chamava, né? As pessoas não tinham o telefone de lá. Ele aproveitava, sempre lendo a palavra, sempre estudando, né? Ele foi um grande amante da palavra de Deus também, né? Ele fez os exercícios espirituais de Santo Inácio, onde ele aprendeu a rezar contemplando a palavra, né? E como que a notícia da morte do Guido chegou até a senhora? Chegou assim, eu almocei, né? Como descansar um pouquinho depois do almoço. Quando eu acordei, eu notei que ele não havia chegado, comentei com a minha empregada. Ela falou, dona Nazaré, despedida de solteiro, às vezes demora. Eu falei, mas ele não ia demorar tanto, que já 4 da tarde, né? Ele me falaria. Eu fui dar uma voltinha com o meu cachorro, e eu falei, quando eu voltar, se ele não tiver chegado, eu vou ligar para a mãe do noivo. Então eu fui, quando eu ia entrando em casa de volta com o cachorro na garagem, eu vi o carro deles chegando. Eu falei, graças a Deus chegaram. Abriu a porta, saiu de um lado o Dudu e do outro o Maurício. Eu tô pensando que vai sair o Guido não serve, fiquei parado olhando. Falei, cadê o Guido? Eles ficaram me olhando, sabe? Gente, cadê o Guido? Ninguém dizia uma palavra nem dava um passo. Falei, o que aconteceu com o Guido? Ele sofreu um acidente? Eles não disseram nada. Aí, de repente, os dois vieram na minha direção, me abraçaram, chorando, sabe? Eu falei, onde é que ele está? Eu quero ver meu filho. Aí o Dudu começou, Nazaré, a nossa joia, a nossa joia. Eu falei, ele morreu? Ele falou, morreu. Ele morreu. Então, assim, foi um choque, né? Porque ele saiu de casa andando, cheio de vida, 34 anos. Meu marido disse que ainda olhou pelas costas e falou, o Guido é atlético. Ele era, tinha uns ombros largos de surfar, né? Então, você sabe que acontece, mas você nunca espera que vai acontecer, né? E foi um choque muito grande. Nessa hora eu pedi a ajuda de Nossa Senhora, que passou, né, pela mesma dor. Ai, minha mãe do céu, me ajuda, porque senão eu não vou aguentar, né? E eu falei, eu quero ir ver o Guido. O Maurício disse, não pode, mãe, não pode, você não pode. O corpo dele foi para o IML, agora você vai subir, a gente tem que conversar com o pai, né? Então, vou subir, conversar com o marido. Mas eu me segurei imediatamente nas mãos da Virgem Maria, né? Pedi a ela força, ajuda, para passar por esse momento. E foi assim que eu passei, né? O sepultamento dele, a missa de corpo presente, que foi tão... Posso dizer, parece até paradoxal dizer que foi tão bela, mas foi, porque foi uma missa, assim, com mais de 2.000 pessoas, né? Com o cardeal celebrando, mais 2 bispos e 72 padres. Estava muito bonito. E depois tudo terminou, enfim, o sepultamento, e eu continuei a minha caminhada, confiando. Eu sempre, no Bom Pastor, grupo de oração, eu era uma das que coordenava o grupo da tarde, eu sempre começava dizendo, Deus é bom, Deus é amor. E continuei dizendo, Deus é bom, Deus é amor. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, cooperou para o meu bem.
embora eu não sinta, né? Cooperou para o meu bem. Eu não vejo como, mas eu sei que cooperou. E cooperou para o bem do Guido, que também amava a Deus. Então, isso que aconteceu foi para o nosso bem. Esse era o primeiro ponto para mim. Deus é amor, Deus é bom, foi para o nosso bem. E eu me lembrei muito da carta também que São Luís escreveu para a mãe dele, em que ele dizia à mãe que considerasse um benefício feliz a partida dele, né? E que ela não chorasse como morto aquele que vivia diante da face de Deus. Isso é coisa de filho mesmo. Qual mãe não vai chorar seu filho, né? Chorar, chorei muito. Fiquei até de olho seco. Mas assim, eu perguntei ao meu oftalmologista, né? Eles chamam de dry eye, é olho seco. Falei, será que é de tanto eu chorar? Ele falou, não, senhora, é mesmo da idade. Não tem nada a ver, não. É São Luís Gonzaga a carta, né, dona Nazaré? Hein? A carta, só para o pessoal saber, é de São Luís Gonzaga? A carta de São Luís Gonzaga, quando ele se São viu Luís Gonzaga. doente, ele escreve para a mãe dele, né, para consolá-la da partida dele, e ele diz a ela que não chore como morto aquele que vive, que a separação deles vai ser breve, que eles teriam uma eternidade no céu para serem felizes juntos, e que no céu ele poderia valer a ela muito mais do que aqui na terra. Que eu pensava assim, na minha cabeça, eu pensava assim, um dia, se eu ficar viúvo, um dia, quem vai cuidar de mim é o Guidinho. Para mim ele é o Guidinho, né? É o Guidinho, porque Maurício casado com o filho, Ângela casada com as filhas, Guidinho vai cuidar de mim. Aí o Guidinho vai embora, como é que eu fico? Mas no céu ele pode cuidar mais de mim. Não é verdade, Cauê? Sim, é verdade. É verdade. É verdade, dona Nazaré. É. Então, assim... Como Pode continuar. eu aprendi assim, que as minhas lágrimas são para Deus e meu sorriso para os irmãos. E tinha que ser forte, né? Forte junto do marido, dos outros filhos e tudo, para não vir todo mundo abaixo. Mas rezava muito. E eu fiquei assim com um sintoma que era uma dor no coração. Parecia que tinha uma mão que apertava o meu coração com muita força. E me dava, às vezes, até a impressão de que eu ia desmaiar. Às vezes eu estava assistindo a missa e pensava, é agora que eu vou cair, meu Deus, me ajuda para eu não cair aqui dentro da igreja. Mas ia, comungava e tal, melhorava um pouco. Mas eu pensei, é do fato ocorrido, né? Passou um mês, passou 2, passou 6, e a dor do peito não passava, incomodava, né? Eu acho que eu estou sofrendo do coração e estou confundindo as coisas, né? Fui ao meu cardiologista do meu marido também, fui a ele, uma pessoa muito boa, um homem muito competente, conversei com ele, ele sabia do ocorrido, né? Ele falou, olha, Nazaré, isso não é nada não, filha, essa dor que você sente é angústia pela perda do seu filho. Eu vou te passar Rivotril para você tomar, passar por esses momentos. Eu falei, não, eu quero que você me faça exames médicos, porque eu estou doente do coração. Aí eu falei, bom, para você ficar mais tranquila, vamos passar. Ele me passou eletrocardiograma com prova de esforço, ecocardiograma e tal. E eu fui, fiz os exames, voltei para ele, ele falou, não disse, seu coração está ótimo, seu coração não tem nada. Isso é angústia, você vai tomar o Rivotril, tal, tal. Eu voltei para casa, não comprei logo o remédio dele, não. Só fiquei pensando e me lembrei do Guido falando uma vez, a gente conversando, ele disse assim, olha, se você está triste, mas você tem uma causa real para a sua tristeza, um motivo real, como um luto, uma separação, uma perda de emprego, essa tristeza é natural. Você não precisa tomar remédio para ela passar. Essa tristeza quem vai curar é Jesus, que disse, vinde a mim. Essa tristeza a gente cura no Santíssimo. Eu falei, essa é a minha tristeza. Ela é real, ela tem um motivo, não é? Então eu vou para o Santíssimo. Não vou tomar esse Rivotril coisa nenhuma. Nem comprei. E passei aí para o Santíssimo fazer a oração. Aí eu chegava lá e dizia, Jesus, eu estou aqui. Você falou, vinde a mim, todos estáis aflitos, oprimidos, eu estou aqui. E você vai me dar alívio. Aí outro dia eu ia para lá, lembrava daquela palavra que diz assim, serei consolo e conforto após a pena. Acho que é Jeremias, né?
Aí outro dia eu ia para lá, o Senhor me dava outra palavra, e assim eu fui fazendo adoração no Santíssimo, nessa intenção de que o Senhor tirasse essa dor do meu peito, e um belo dia eu amanheci sem a dor e ela nunca mais voltou. Né? Então o Senhor Meu tirou. Deus do céu. Fica a saudade, sim, mas a dor, que era uma dor que incomodava muito, entendeu? Essa dor passou completamente. Foi graças à adoração. Né? A adoração, pedindo a Jesus, eu acho que se alguém está sentindo uma dor assim no coração e tem um motivo, hoje em dia são tantos, né? A pessoa vai ao Santíssimo, conversa com Jesus, né? Nosso grande amigo, e ele ajuda. Ele tira, ele é fiel, né? E teve uma senhora que me disse assim, Nazaré, você trabalha tantos anos na igreja, como é que Deus deixa você passar por isso, minha filha? Eu falei, olha, minha amada, eu te digo que Maria foi serva maior de Deus e passou muito pior, porque eu vi o filho morrer de forma cruenta, né, na presença dela. Então, eu que sou serva de Maria, não sou maior que a minha mãe, se ela passou, também posso passar, ela me ajuda a passar, e o Senhor nos dá uma alegria, que é uma alegria santa, alegria que eu tenho da certeza de que Ele está no céu, de que ele está plenamente feliz. Ele dizia, mamãe, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu assino embaixo com São Paulo. Concordo perfeitamente com ele. Eu ainda brincava, vai dizer isso longe da sua mãe, menina, que morrer é lucro, nada. Nada de ficar quieto aqui. Mas assim, eu sei, né, que ele está feliz, que ele contempla a face de Deus, ele gostava também daquele salmo, quando terei a alegria de ver vossa face, ó Senhor, né? Eu disse, mamãe, já pensou no dia que a gente puder contemplar a face de Deus? Então eu sei que ele vive, que ele está feliz. Às vezes o inimigo vinha me tentar, sabe? Eu estava assim quieta, fazendo as minhas coisas, vinha assim, seu filho está morto. Aí dizia assim, vai embora, mentiroso. Que ele não está morto, não. A palavra diz que quem vive com Cristo e morre com Cristo viverá. Quem sofre com Cristo reinará. Então eu te digo, meu filho está vivo, com Cristo e reinando, e você vai embora daqui e me deixa em paz. E ele vai. Meu Deus. Não é? Então, assim, a palavra de Deus vem em nosso auxílio. O Senhor vai lembrando e a gente vai levantando a cabeça e caminhando, sustentada com a força dos sacramentos. A oração de Maria, né? Que eu, como guido também, eu tenho muita devoção mariana, a oração do terço, do ofício da Imaculada, isso o guido fazia sempre e muitas vezes me chamava para fazer com ele. Mamãe, vamos rezar o terço, vamos rezar o ofício da Imaculada. E ele às vezes chegava tarde dos grupos de oração que ele vinha, e eu falava, esse grupo de oração terminou 10 horas, como é que você chega em casa meia-noite, 1h da manhã, garoto? Ele não dizia nada, ele sorria só para mim, sabe? Mas depois eu fiquei sabendo que quando o grupo de oração acabava, todo mundo queria que ele impusesse as mãos para rezar. E aí formava aquela fila. Então tinha uma moça de uma igreja que dizia, sabe o que eu faço, dona Nazaré? Quando dá meia-noite eu apago a luz da igreja, o povo ir embora, deixar o guido ir para casa. Então, agora eu sei porque que ele chegava tarde. Ele chegava tarde, você pensa que ele ia para a cama, ele ia lá para a imagem de Nossa Senhora do Carmo que nós temos, eu vi aquela luz acesa, eu falava, Guidinho, meu filho, vai dormir, já está tarde, amanhã você vai acordar cedo. Não, mamãe, eu vou rezar as completas. Eu falei, você já completou tudo, menino, vai dormir. Ele dizia, não, mamãe, vem rezar as completas comigo. Aí eu ia, rezava com ele as completas, a gente rezava as completas também da Imaculada, ele agora 100 vezes Ave Maria, Mãe de Misericórdia, que ele aprendeu com São Luís Grignion de Montfort, né? Ele leu o Tratado da Ele rezava antes de dormir todos os dias? Todos os dias. Todos os dias ele rezava? Rezava. E uma amiga dele me disse que ele falou com ela perto de morrer. Ele falou, Aninha, eu quando entrei para o seminário, eu pedi a Nossa Senhora a graça de não deixar um dia no seminário de rezar ao menos o terço. Se não puder o rosário, ao menos o terço. Eu vou te contar que Nossa Senhora me concedeu essa graça. Todo esse tempo de seminário, nunca passou o dia que eu deixasse de rezar pelo menos o terço. E poucos dias depois ele morreu, né?
Então, assim, foi uma coisa... Eu achei o dia da morte dele também muito bonito, né, Cauê? Porque 1º de maio, dia de São José, ele é um dos patronos da Boa Morte. Você sabia? São José é patrono da Não Boa sabia. Morte? Ele é. Ele é patrono da Boa Morte e diz que ninguém morreu melhor que ele. Ele morreu nos braços de Jesus e Maria. Legal, Então, senhora. ele é o patrono da Meu Boa Deus. Morte. O Guido morreu no dia do patrono da Boa Morte. Teve uma senhora, no dia da missa de corpo presente, ela passou e pôs um papel assim na minha mão. Quando eu cheguei em casa, eu fui ler uma poesia que ela fez para o Guido. Com o nome dele no início, a gente chama de acróstico esse tipo de poesia, né? Então, na poesia, ela diz assim: Maria tanto amou o Guido que maio o trouxe. Ele era de 22 de maio. E maio o levou. 1º de maio, né? Ele morreu 1º de maio. Então, assim, tudo isso são sinais da delicadeza de Deus, né? E ele morreu na sexta-feira. E ele, que era devoto de Nossa Senhora e usava o escapulário, Nossa Senhora diz que ela tira as almas do purgatório no sábado, no primeiro momento do sábado seguinte da morte. Ele morreu na sexta de tarde, No dia mas seguinte. tem um padre Bruno, que agora está em Roma. Na época ele era prefeito do seminário. E ele foi ao hospital, junto com o reitor do seminário, para reconhecerem também o corpo do Guido, para fazer encomendação, sabe? Então ele me disse: Dona Nazaré, eu já fiz muitas encomendações de corpo, mas nunca eu senti o que o senhor falou no meu coração quando eu terminei de encomendar o corpo do Guido. O senhor falou no meu coração: o Guido já está comigo. Então acho que ele nem passou pelo purgatório, Cauê. Pelo que disse o padre Bruno, que hoje trabalha com o Papa, está em Roma, né? Olha só. Bruno está lá. Pois é, padre Bruno era um amor. É um amor, né? Deus seja louvado. Então, ele também me disse outra coisa, o padre Bruno. Ele falou: Dona Nazaré, eu me esforçava como prefeito de seminário para ser o primeiro a chegar na capela. E vou lhe dizer que pouquíssimas vezes seu filho deixou. Quando eu chegava na capela, ele já estava lá. Ele se apressava, né? Para poder chegar na capela, para poder adorar, para poder rezar, né? E eu acho que foi... não tenho certeza que foi isso que sustentou toda a vida do Guido, todo o caminho de santidade, né? Como você falou, o caminho de santidade não pode ser sem a oração, né? Não pode ser sem os sacramentos, né? É isso aí. Dona Nazaré? Sim. Bom, a senhora estava falando, né? A sua confiança de que o Senhor já tinha o Guido no céu e o inimigo que se atazanava, né? Ele está morto e a senhora está vivo, está vivo, né? Eu me recordei, esse é o seu testemunho de confiança que reverberava no Guido, mas tem duas situações. Quando o Guido ele era criança, que eu ouvi a senhora falando um dia, dele confiar na palavra de Deus. A senhora um dia leu um salmo para ele no quarto e falou: olha, quem fala o nome de Jesus... A senhora se recorda dessa história? Eu tenho assim vários, porque eu sempre educava os meninos na palavra, né? Por exemplo, um dia que eu passei pela porta do quarto, ele e o Maurício estavam se engalfinhando, os dois irmãos, né? Aí eu parei na porta do quarto e falei assim: 1 minuto, por favor. Quem aí deseja receber bênção de Deus? Aí os dois olharam para mim e falaram: quem deseja, levanta a mão. Os dois levantaram. Falei: então vou mostrar aqui para vocês. Olha esse salmo. Como é bom para os irmãos unidos viverem juntos. Aí o Senhor derrama bênçãos. Eu falei: então, se vocês querem a bênção de Deus, vocês não podem estar brigando. Porque senão a briga, o mal-estar entre vocês impede que a graça chegue. Impede que a bênção chegue. Olha, foi assim uma água na fervura das brigas. Entendeu? Meu Deus. E teve também uma vez que eu passei pelo quarto e eu vi os dois na janela do quarto assim: perua, perua. Eles eram pequenos, né? Perua. Que negócio é esse, perua? Falei: meninos, que é isso? Vocês estão chamando alguém de perua? Eles falaram: aquela mendiga lá embaixo, mamãe. Porque quando a gente passa na rua, ela xinga a gente. Então nós trepamos aqui na janela para xingar ela também.
Mas olha, falei, olha, vem cá. Dois irmãos da mesma idade, quase. Falei, sentem aqui, vamos ver aqui a palavra de Deus, o que que ele diz sobre o pobre. Aí eu mostrei para eles. Quem insulta o pobre, insulta aquele que o criou. Falei, vocês estão vendo? Vocês estão pensando que estão insultando a ela, mas vocês estão insultando a Deus por fazer isso. Não faça isso, não. Ela é uma pobrezinha, uma pessoa doente, ela precisa da nossa oração, da nossa bendição e não de insultos. Parem de chamar a mulher de perua. Eles pararam, nunca mais explicaram. Nunca mais. Vocês não liguem, não, deixa. Ela não sabe o que ela está dizendo, ela é doente. Mas nunca mais implicaram com a bendita, né? Que depois sumiu. Dessa população de rua que vai e vem, né? Ali em Copacabana tinha muito. E embaixo do meu prédio tinha uma marquise que juntava muitos. Depois aquilo ali para o Guido, ele já adulto, foi assim uma coisa que ele aproveitou para exercitar a caridade dele, para doar as coisas dele, entendeu? Roupas e dinheiro que ele tivesse. Inclusive, quando ele foi para o seminário, ele falou, mamãe, eu tenho uma pequena poupança que ele tinha feito como médico. Ele falou, vou guardar uma parte para não ser pesado a vocês com os estudos de teologia, filosofia. E a outra parte eu vou dar aos pobres. E deu tudo para os pobres, entendeu? E foi dando as roupas dele também aos pobres que encontrava. Quando ele não tinha dinheiro, tirava uma roupa, um sapato e dava. E eu só vendo o armário dele ficar vazio, vazio. Eu dizia, você vai ficar pelado igual o seu amigo São Francisco, hein? Agora você não tem mais dinheiro, ganha dinheiro. Ele ria e disse, você vai ter coragem, mãe, de me deixar pelado? Eu falei, eu vou. Não é brincadeira. E assim foi o Guido, né? Fazendo essas coisas assim, em nome de Jesus, por amor a Jesus, né? Cuidando muito dos pobres, dos amigos. Tem um testemunho bonito de colega dele de seminário, colegas de filosofia, de teologia. Tem uma que disse que o Guido não deixava ninguém falar mal de ninguém, nem ele falava, né? Não via ele falar mal de ninguém. E quando a gente estava falando mal de alguém, que ele chegava junto, ele dava com toda a suavidade um jeito de mudar o rumo da prosa. Meu Deus. É, isso aí. Ô, dona Nazaré, ele tinha um amor especial. É bom, que ele era um homem de oração, já não tem mais como negar, né? Eu não sei se todos ouviram, porque a irmã estava cortando, né? Mas quando ele ia para Nova Friburgo, na casa de férias, ele participava da Santa Missa, 7 horas, e ficava em ação de graça até meio-dia. Até o meio-dia. Né? Então, que ele era de oração, assim, é uma coisa evidente. Até vi um dia a Ângela falando que vocês estavam lá na casa, né, de Nova Friburgo, e ela queria rezar com ele, ela rezava o terço junto com ele, aí chegava um momento que ele falava assim, agora eu quero ficar sozinho. Era a oração. Porque é uma oração pessoal. Verdade. Como que é a vida de oração do Guido? Ele tinha um lugar para rezar, coisas práticas, o que ele costumava rezar, onde ele rezava, como que ele fazia? Então, eu, em casa, eu tinha o meu cantinho de oração, que eu aprendi, eu fiz antes dele os exercícios de Santo Inácio, ele recomenda que você tenha um canto, onde você coloca ali uma imagem da sua devoção, o Sagrado Coração de Nossa Senhora, e você vai sempre para aquele canto, e ali você passa, Santo Inácio recomenda 1 hora, né? Então, quando o Guido começou também a fazer os exercícios de Santo Inácio, teve uma manhã, eu gostava de ir para lá às 6 da manhã. Quando eu cheguei lá, olha o meu cantinho ocupado. Estava ele lá. Então, ele adotou o meu canto de oração, que tinha lá. Aí eu deixava ele fazer as orações dele, só depois que ele acabava é que eu ia para as minhas, né, individuais. Mas ele tinha assim, Santo Inácio te ensina a ter disciplina na oração. Você escolhe na sua casa um lugar que você acha tranquilo, ali você arruma, coloca a sua Bíblia, o seu terço, coloca a imagem de santo da sua devoção, e você tem aquela fidelidade a Jesus de comparecer a esse encontro. Por exemplo, se você puder 1 hora, maravilhoso. Se você puder 1h30, melhor ainda. Se você puder só 15 minutos, também está valendo. O importante é você ter aquele compromisso e ir, né? Ir lá e rezar.
Se você quiser conversar com 15 minutos, você começa. Quando você vê, você está em meia hora, está uma hora, se não tomar cuidado, você fica muito mais. Mas, às vezes, os deveres de Estado não permitem, né? E a gente tem que ter o discernimento. E o Guido ficava até meio-dia na época das férias, né? Porque durante o tempo escolar e atividades médicas e tudo, ele já aí não podia ficar mais tanto. É verdade. Dona Nazaré, a vida de oração do Guido era acompanhada de um apostolado muito intenso. Né? Ele cuidava dos irmãos de rua, mas ele também tinha uma preocupação com a alma de cada pessoa que ele encontrava. Eu estava lá na Nossa Senhora da Paz, uma senhora me falou e testemunhou, disse que um dia estava na Santa Missa e viu a piedade do Guido enquanto ele vivia o Santo Sacrifício. Ali depois ela falou, eu posso conversar com você um minuto? Quando acabou a missa. E aí ele levou ela num café e ouviu, e ela pediu oração. E ele rezou por ela naquele lugar mesmo. Exato. E ela disse, o Guido, quando nós pedimos a oração, ele não rezava depois, ele rezava agora. Não, era assim mesmo, dona Nazaré? Era assim mesmo. Com essa senhora nesse café, eu tenho uma amiga também que encontrou com ele um dia na praça. Ele estava saindo da igreja, ela estava indo, mas ela estava muito aflita. Falou, Guido, que bom que eu te encontrei, estou nessa aflição, tá. Então, no meio da praça, ele impôs as mãos sobre ela, rezou com ela, entendeu? E eu me lembro quando eu fiz 40 anos de casados, a gente fez uma festa. Depois eu fiquei sabendo nessa festa de tantas pessoas que ele rezou com elas, que vieram me dizer. O pessoal estava lá curtindo, ele estava, vem aqui, vamos rezar. Vamos rezar. Eu tenho um primo, não é, que, por exemplo, fumava cigarro há muitos anos e não deixava, e nessa festa falou com ele, ele rezou por ele e ele largou o vício de cigarro de tantos anos. Isso eu vim saber depois que o primo me contou, né? Também um casal que é nosso amigo, que disse que na festa foi conversar com ele e que ele deu uma bênção no casal. Uma outra amiga, que o marido também tinha muita depressão, chamada Marlene, ele rezou pelo marido da Marlene na festa. Quer dizer, a gente estava na festa, a festa correndo, e ele ali rezando com as pessoas. É claro que ele participou um pouquinho da festa também ali conosco, mas se a pessoa precisasse de oração, aonde for, para ele não tinha isso. No momento que a pessoa precisava, esse momento ele atendia. Também uma moça que trabalhava perto de onde a gente morava, um dia o viu chegando, correu para ele, porque ela estava com a mãe muito doente e não conseguia atendimento médico. Falou, doutor Guido, a minha mãe, eu já tentei, já fui, não consigo. Ele falou assim, onde é que a sua mãe está? Está em casa. Onde é a sua casa? Ela falou, é na Rocinha, doutor Guido. Ele falou, então vamos lá. Foi em casa só deixar umas coisas, já desce e nós vamos à Rocinha olhar sua mãe. Ele foi, não tinha medo de bandido, traficante, não. E lá rezaram, rezou sim, mas ele olhou como médico a senhora, medicou, deu encaminhamento e atendeu ela assim, prontamente, entendeu? Sim. Então precisou, estou chegando do trabalho, estou cansado? Não estou cansado não, tem um irmão sofrendo, deixa eu ir lá. E às vezes também estava em casa, as irmãs de Maria Teresa de Calcutá ligavam, doutor Guido, pelo amor de Deus, chegou aqui um irmão de rua, está completamente embriagado, fazendo arruaça, será que o senhor não dá para o senhor vir aqui? Ele dava meia volta, apanhava o carro e ia lá conversar com o irmão, rezar com ele, medicar, entendeu? Tirar as irmãs do sufoco que elas estavam passando com aquele irmãozinho de rua. Então, assim, ele atendia. Ele só não fazia se ele não pudesse, mas ele podendo, o que ele pudesse, ele fazia assim, atendia as pessoas. Tanto que quando ele, seminarista, ele foi primeiro numa igreja na Penha, ele foi transferido, o pessoal não queria que ele fosse embora, porque fizeram um abaixo-assinado pedindo ao cardeal para deixar ele lá, que ele não só atendia como seminarista, como atendia como médico povo ali ao redor. Teve uma mãe que o marido, todo mundo queria o Guido, desesperado, que a mulher estava tendo uma convulsão atrás da outra, ela estava grávida, então ele pôs no carro, foi primeiro no Hospital Getúlio Vargas, lá eles não tinham esse atendimento,
foram no Hospital de Bom Sucesso, não queriam atender a moça. Ele falou, olha, eu sou médico, se ela morrer eu vou dar queixa de vocês. Vocês são negligentes, estão negligenciando a paciente. Aí quando ele falou assim, eles atenderam a moça, internaram e tal, e ela foi tratada e teve o bebê e escapou. Ela estava, agora eu me esqueço qual o nome da doença que uma grávida tem, que dá essas crises todas, sabe? Agora me fugiu o nome, até bem que eu sei. Mas, enfim, ele acudia as pessoas no que ele podia, nas suas necessidades. Ele nunca deixou o irmão voltar de mão vazia. Entendeu? Muito bem. Dona Nazaré, bom, todo mundo que está nos acompanhando sabe que tem como nós ficarmos mais 2 e 3 horas conversando, mas eu estou feliz que nós conseguimos aproveitar até o último momento com a senhora aqui conosco para poder partilhar e testemunhar e nos ensinar tanto sobre essa história tão bonita de um homem que acreditou no Senhor, viveu para Ele inteiramente e levou com Ele muitas pessoas também na busca pela santidade. Que o testemunho do Guido, então, agora reforçado ainda mais com o da senhora, possa edificar os corações das pessoas que nos assistiram. Eu já agradeço à senhora por ter aceito esse convite e ter dedicado aí o seu tempo preparando, conversando comigo e agora com essa live. Muito obrigado, dona Nazaré. Obrigada a você, Cauê. Eu só queria deixar um recado para vocês, que agora a gente começou a fazer a venda dos livros do Guido pela e-commerce, assim que fala, chique, né? É através do Instagram do Guido, que eu convido as pessoas a seguirem o Instagram Guido Scheffer, e os livros dele, se a pessoa quiser conhecer mais, conhecer melhor, já estão à venda através do Instagram, e nós já temos recebido pedidos até de pessoas que moram fora do Brasil. Já estamos Eita, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se alguém tem também memorial, dona Nazaré? Nós temos o Memorial Guido Scheffer, né? Lá no Memorial tem uma pequena livraria, vende os livros, vende lembrancinhas, camisas. A gente tem o terço do Guido, que foi um terço composto pela irmã Caritas, que trabalhou com ele, né? Uma missionária da caridade, que tem muita procura, inclusive um senhor que teve um irmão curado de câncer, através da oração desse terço do Guido. Ele mandou fazer em ação de graças 1000 terços para distribuir, sabe? Esse tercinho, são 34 Ave-Marias em honra aos 34 anos que o servo de Deus viveu. Então, a gente manda também os tercinhos, manda os livros, sabe? Que a pessoa pedir, a gente está fazendo, que é uma maneira a mais de captar recursos para o processo de beatificação e as obras, que hoje em dia tem várias irmandades com casas com o nome do Guido, né? Várias casas de acolhida dos irmãos com o nome do Guido Scheffer. E a gente ajuda todos esses serviços também, né? Dá uma ajuda financeira que ele gostaria de dar. Então, a venda desses produtos ajuda a gente, tá? E eu quero agradecer muito a você essa oportunidade de estar com você, de estar falando para as pessoas, foi muito bom, viu? E estamos sempre aqui. Que Nossa Senhora nos abençoe e proteja. Você sabe que eu rezo por você todos os dias, né? E os seminaristas de Cuiabá e todos os seminaristas. Tem um momento da minha oração que é dedicado aos seminaristas. Você pode dizer a eles. Amém. Muito obrigado, dona Nazaré. Fala só o site para o pessoal poder... O site para o pessoal... Porque no site tem testemunhos, no site tem o terço do Guido, no site tem como... Ele é muito bom. Vários testemunhos. Como que é? Tem... É www? www.guidoscheffer.com. E nós temos também o Facebook, a página, né, com o nome dele, Guido Scheffer. E tem um Instagram também. Estamos modernos aí. Tem que ser, muito bem, obrigado, dona Nazaré. Obrigado a vocês, irmãos, que nos acompanharam. Unidos pelo Cristo, servo de Deus Guido Scheffer, rogai por nós. Amém. Salve Maria. Salve Maria.